Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre equações lineares. Para a gente entender melhor do que se trata, vamos começar com um problema. Augusto foi sacar R$90 em um caixa eletrônico que só dispunha de notas de R$10 e de R$20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar R$90? Então ele tinha ali notas de 10 e de 20 e o total tem que dar 90. Então como é que pode ser distribuída essas notas de 10 e de 20 para totalizar esses 90? Vamos pegar um exemplo? Digamos que nós começamos pegando uma nota de 10 e aí para dar 90 nós temos que juntar uma certa quantidade de notas de 20, que no caso é 4. Se eu pego 4 notas de 20, isso dá R$80, uma nota de 10 dá R$10, então esse total aqui dá os meus R$90. Bom, essa é a única possibilidade? Não. Tem outras formas de a gente obter os R$90. Eu posso, por exemplo, pegar 3 notas de 10, que dá R$30, e ali fica faltando R$60. Então eu posso pegar 3 notas de 20. 3 notas de 20 dá 60, 3 de 10 dá 30. Então esse total também dá 90. Tem só esses dois? Não, ainda tem outras formas de você conseguir somar essa quantidade de notas de 10 e 20 para dar R$90. Como é que a gente pode visualizar essa situação, né, de uma forma mais genérica, já que possui tantas possibilidades de resposta? Nós podemos montar uma equação. Uma equação é um objeto matemático que possui ali uma igualdade. Então a gente já tem aqui, ó, a igualdade, e nesta igualdade a gente tem uma incógnita, um valor que a gente desconhece. Então, por exemplo, aqui nas notas de 10, eu tenho o valor de nota de 10 que está variando. Então isso aqui vai ser a nossa variável, ó, vai ser o x. Eu tenho aqui uma x quantidades de notas mais uma determinada quantidade de notas de 20. Então essa quantidade aqui que está variando pode ser um y notas de 20. E o resultado dá 90. Eu estou usando aqui x e y, mas poderiam ser outras letras. Poderia ser A e B, por exemplo. A letra não importa muito qual é, não. Mas a forma como a gente distribui, como a gente monta, é que é importante. Então, isso daqui é uma equação linear, que é o tema da nossa aula de hoje. Bem, as equações lineares, elas são toda e qualquer equação que seja do primeiro grau e que tenha uma ou mais incógnitas. Bom, então, para ser uma equação do primeiro grau, quando você tiver lá a letrinha, aqui não pode ter nenhum expoente. Para ser do primeiro grau, o expoente tem que ser 1. O expoente 1 normalmente a gente não coloca, porque A elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, para ser do primeiro grau, ou tem 1 ou não tem nenhum. Não vai ser linear se tiver, por exemplo, um expoente 2. Se tiver um expoente 3, não vai ser uma equação linear. Eu posso ter uma ou mais incógnitas. Então eu posso ter, duas incógnitas aqui, o x e o y. É uma equação linear. O que não pode acontecer com esse x, com esse y, o que não pode acontecer com essa letrinha, como o expoente dela tem que ser 1, ela não pode vir, por exemplo, aqui embaixo no denominador de uma fração. Quando a gente tem uma incógnita no denominador da fração, esse denominador aqui, se você lembra aí das aulas de física, de notação científica, essa letrinha B aqui é a mesma coisa aqui. Ela estando embaixo, você pode subir ela para cima com um expoente negativo. Então, se o B está no denominador, é a mesma coisa que ele está elevado a menos 1. E aí, é um expoente diferente de 1, não é do primeiro grau.
Então não podemos ter a letrinha no denominador de uma fração. Ó. Ela tem que estar sempre aqui em cima. Se fosse b sobre 2, ok, seria uma equação linear. Como essa letrinha está no denominador, então não é uma equação linear. Outra coisa, na equação linear você pode ter, como eu falei, mais de uma incógnita, e ela pode estar em qualquer lado aqui da equação. Tá? Então as letras podem estar do lado de cá, podem estar do lado de lá, e isso não interfere em nada. Um problema seria nós termos mais de uma letra juntas. Porque se essas letras estão juntas, quer dizer que elas estão sendo multiplicadas. E aí deixa de ser do primeiro grau. Porque se você tem duas letras juntas, isso aqui torna-se de segundo grau. Tá? Então, deixa de ser uma equação linear se tiver mais de uma letra juntinha dessa forma. Sobre a solução de uma equação linear, né, como resolver, como solucionar uma equação linear, nós vimos naquele problema das notas que aquela equação que a gente montou tinha mais de uma possibilidade de solução, tinha mais de uma possibilidade de resposta. Então, se você pega uma única equação linear, se ela só tiver uma letra, por exemplo, 2 mais A é igual a 3. Se só tem uma letra, só vai ter uma resposta, só vai ter uma solução. Esse A só pode ser 1. É o número que 2 mais ele dá 3, só pode ser 1. Então, se só tem uma letrinha, só tem uma solução. Porém, se você tiver mais de uma letra, você vai ter mais de uma solução. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 2x mais y mais 3z igual a 11. Então, tem mais de uma solução, tem mais de um valor. Porque aí você vai ter valores para x, valores para y, valores para z. O que a gente vai fazer aqui? Eu estou oferecendo a você algumas suposições de solução e estou pedindo para você conferir se os elementos são soluções. Quando a gente coloca estes elementos na forma de pares ou trios ordenados, a gente vai seguir a ordem lá, lembrando quando a gente estuda plano cartesiano, a gente estuda o x, o y, que a gente organiza entre parênteses, separando por vírgula. A gente vai colocar na ordem seguinte: o primeiro elemento é o valor para o x, o segundo é valor para o y, o terceiro vai ser um valor para o z. Se só tiver dois elementos, x e y, o primeiro é x, o segundo é y. Se tiver mais de um, a gente coloca nesta ordem, certo? Então, se eu quero verificar se este trio ordenado é uma solução para esta equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir, no lugar das letras, os valores colocados aqui. Então, eu estou dizendo que o x é 1, então aqui nessa equação, 2x mais y mais 3z é igual a 11. Eu estou dizendo que o x é 1, então no lugar do x eu vou colocar 1. 2 o que? Vezes, quem é o x? 1. Então 2 vezes 1, mais o y. Quem é o y? Eu estou dizendo que o y aqui é 3, então eu vou colocar aqui mais 3, mais 3. Quem é o z? Z é 2. Então 3 vezes 2. E eu vou resolver isso para ver se o resultado realmente é 11. Vamos continuar aqui embaixo. Primeiro resolvo multiplicação. 2 vezes 1, 2, mais 3, mais 3 vezes 2, 6. Para terminar, vamos somar. 2 mais 3, 5, mais 6, 11. Então, cheguei no resultado que estava aqui. Realmente é 11. Ou seja, isso aqui é uma igualdade válida quando eu atribuo a x, y e z os valores de 1, 3 e 2. Então, posso dizer que isso daqui é, sim, uma solução. Os valores desse trio ordenado satisfazem essa equação. Vamos tentar com aquele outro par ordenado, aquele trio ordenado. É 2, 2, 2. Será que se eu colocar 2, 2, 2 no lugar dessas letrinhas, vai chegar em 11 também o resultado?
Ó, 2x mais y mais 3z é igual a 11. Eu quero que o x seja 2, então 2 vezes 2. Quero que o y também seja 2. E quero que o z também seja 2. Então 3 vezes 2. Vamos resolver, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 2, mais 3 vezes 2, 6. 4 com 2 é 6. Mais 6, 12. Ó, não bateu o resultado. Então, essa igualdade não é válida se você atribui esses três valores ao x, ao y e ao z. Isso quer dizer que não é solução. Esse trio ordenado não é uma solução para esta equação linear. Então, se você tem uma suposição, tem um trio ordenado, um par ordenado, e quer saber se é uma solução ou não, você atribui aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre sistemas de equações lineares. Sistema, porque aí você vai ter mais de uma equação linear. Vamos ver um probleminha onde a gente vai montar um sistema. Ó, Tina passeava pela praia quando avistou um quiosque que vendia sanduíches e água de coco. Em um cartaz havia as seguintes sugestões de pedidos. Então vemos aqui no cartaz, ó. 3 águas de coco mais 2 sanduíches é R$30, enquanto que 2 águas de coco mais um sanduíche é R$17. Pergunta qual o preço do sanduíche e da água de coco. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, ó, duas igualdades, duas possibilidades de montar o seu lanche. A gente consegue escrever uma equação para cada uma delas. Vamos usar a água de coco como a letrinha A, para a gente representar na nossa equação, e vamos usar o sanduíche como S. Tá? A e S. Então aqui também, ó, a água de coco vai ser o A e o sanduíche vai ser o S. Vamos montar. Como é que vai ficar a equação de cima? Ó? 3 águas de coco. Então, 3A mais 2 sanduíches. Então, mais 2S. Igual, ou seja, o valor dessa compra vai ser de R$30. Primeira equação. A segunda, 2 águas de coco, então 2A mais um sanduíche, 1S. Que eu posso deixar só o S também, né? Um sanduíche não é só sanduíche. E o valor dessa compra é R$17. Então, temos duas equações e aí nós formamos um sistema de equações lineares. A questão é como que nós vamos resolver. Nós vimos que se você pega uma equação linear como esta, você tem mais de uma possibilidade de resultado. Tem mais de uma possibilidade de solução, porque tem duas letrinhas. Então, se você olhar só para essa, você consegue achar vários valores, tanto para a água de coco quanto para o sanduíche. Só que, quando você tem duas equações, e nas duas equações tem duas letrinhas, você consegue determinar um único valor para essas duas letrinhas. Então, você vai achar uma única solução numa situação como essa. Então, se você olhar só para uma, você vai ter várias possibilidades, mas se você olhar para as duas, você vai achar uma única resposta. Você vai achar um único valor para a água de coco e para o sanduíche, e que satisfaz esse sistema, que satisfaz as duas situações. Então, nós vamos ver aqui como resolver um sistema linear 2 por 2, ou seja, de duas equações com duas incógnitas. Bom, então o sistema linear 2 por 2, né, é o conjunto de duas equações com duas incógnitas. Vamos resolver o problema lá da água de coco e do sanduíche. Eu coloquei lá com A e S, mas aqui eu coloquei com X e Y. Como eu falei, a letra que você usa não influencia em nada, dá no mesmo. Ó, lá era 3A mais 2S igual a 30. Depois era 2A mais S igual a 17. Então dá no mesmo. Vamos utilizar aqui as letrinhas X e Y.
Tem várias formas de você resolver um sistema linear 2x2. Tá? Eu vou ensinar aqui uma forma mais geral em que vai satisfazer qualquer sistema linear 2x2 que você queira resolver, certo? Então, é basicamente um conjunto de passos que você segue e aí você vai seguindo esses passos e resolve qualquer sistema. Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai utilizar para resolver esse sistema é algo que você vai decidir. Quando você olhar para o sistema, você vai escolher. Primeira coisa que você vai escolher é: para resolver uma equação, eu só posso ter uma letrinha na equação. Então, eu vou ter que, dessas duas letrinhas, escolher uma para tirar da conta. Por exemplo, eu posso deixar só o x e tirar da conta o y. Vamos fazer isso, certo? Então, eu escolhi tirar o y da conta. O que é que eu vou fazer para tirar o y da conta? Eu vou olhar para o número que está na frente do y. Ó. Na frente do y de cima, nós temos o número 2. Na frente do y de baixo, quando não tem nada aqui, então quer dizer que é o 1. Tá? Então, quero tirar o y da conta. Os números que estão na frente dele é 2 e 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esses números aqui do lado, só que eu vou colocar invertido. Tá? Então, ó, o 1 que estava embaixo eu vou botar em cima, e o 2 que estava em cima eu vou colocar embaixo. Tá? Então, recapitulando os passos. Escolho uma letra. Pego o número que está na frente dela, inverto. Coloco aqui do lado invertido. Próximo passo. Eu escolho um desses números e mudo o sinal dele. Se ele está positivo, eu vou deixar negativo. E se ele está negativo, eu vou deixar positivo. Detalhe, eu só vou escolher um desses dois para mudar o sinal. Então, por exemplo, os dois estão positivos. Eu só vou pegar um e vou deixar negativo. É só isso que eu vou fazer. Eu escolho um e mudo o sinal. Vamos pegar um exemplo diferente, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, 2x menos 3y igual a 10 e x menos 4y igual a 8. Ó, eu escolheria o y aqui. Quais são os números que eu vou colocar aqui do lado? Menos 3 e menos 4. Temos que pegar esse sinal. Então, menos 3 eu vou botar embaixo, menos 4 eu vou botar em cima. Ó, os dois são negativos, eu só vou mudar o sinal de um deles. Então, por exemplo, eu vou pegar o 3 que é negativo e vou deixar positivo. Tá? Então, eu só escolho um para mudar o sinal. Se tivesse, por exemplo, assim. Ó, se esse de cima fosse positivo, ele ficaria aqui embaixo positivo, esse negativo vem para aqui para cima negativo. De novo, eu só escolho um dos dois para mudar o sinal. Então eu posso deixar esse positivo, e aí os dois ficam positivos. Ou, se eu escolher mudar o sinal do 3, eu deixo os dois negativos. Tá? Então é uma escolha que você vai fazer. Tá? Eu vou escolher só um e vou mudar o sinal só dele. Pronto. Voltando, recapitulando, ó, temos que aprender esses passos. Primeiramente a gente decora, depois com o tempo a gente vai aprendendo. Escolhemos uma letra para mudar, a letrinha foi o Y. Olhamos para o número que está na frente dele, no caso 2 e 1, e invertemos. De 2 em 1 nós vamos colocar 1 e 2. Próximo passo, escolhemos um deles e mudamos o sinal. O 2 estava positivo, eu mudei ele para o negativo. Feito isso, o próximo passo é multiplicar esses números pelas equações. Vamos multiplicar o 1 pela equação de cima e o menos 2 pela equação de baixo. Ó, 1 vezes, quando eu multiplico um número por uma equação, eu tenho que multiplicar esse número por todos os elementos. Ó, 1 vezes 3x. Vou botar aqui embaixo o resultado, viu? 1 vezes 3x dá 3x.
1 vezes 3 é 3. Continuo. 1 vezes 2y, 1 vezes 2 é 2. Então, mais 2y, não muda nada. Igual 1 vezes 30, 30 também. Então, observe, eu tenho que multiplicar por todos. Se você só multiplica um deles e não multiplica os outros, está errado. Se você multiplica de um lado, mas não multiplica do outro lado da igualdade, está errado, certo? Agora eu vou pegar o menos 2 e vou fazer a mesma coisa com eles. Ó. Menos 2 vezes 2x. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. X eu repito. Menos 2 vezes 1y. Menos 2 vezes 1 positivo, ó, menos com mais é menos, e 2 vezes 1 é 2, menos 2y. Igual, menos 2 vezes 17. Ó, menos com mais é menos, e 2 vezes 17 é 34. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas equações. Juntar, professor? Você vai pegar, ó, 3x, se você juntar com menos 4x, o que é que dá? Ó, você tem 3x e deve 4x. Então, você deve 1x. Se você tem 3 e deve 4, então você deve 1. Ó, mais 2y menos 2y. O que é que acontece aqui? Se você tem 2 e deve 2, isso aqui corta, dá 0. Você paga o que deve e fica sem nada. Então, aconteceu o que eu falei lá no começo. Lembra, eu falei o quê? Quero tirar o y da conta. Fiz essa bagaceira todinha aqui justamente para isso. Para o y ser cortado da conta e só sobrar a letrinha x. Ó, do outro lado daqui, o que é que eu sobrei? Ó, igual 30 menos 34. Se eu tenho 30 e devo 34, então eu pago esses 30 e fico devendo 4. Para terminar, ó, menos x igual menos 4. Ó, menos vezes menos é mais. Isso quer dizer que x é igual a 4. Tá vendo? Fiz isso tudo aqui para poder tirar uma letra da conta. A letra que sobrou, eu consigo descobrir o valor dela. Tenho que x é 4. O que é que eu posso fazer com isso? Se eu sei que x é 4, eu posso pegar uma dessas equações, colocar o valor do x lá e eu descubro o valor do y. Ó, eu vou pegar essa segunda equação. Essa daqui, ó. Vou apagar isso aqui para não confundir. Vou pegar essa equação de baixo. Ó. 2x mais 1y igual a 17. Se eu descobrir que x é 4, então eu posso colocar esse x, esse valor aqui, ó, no lugar do x daqui. 2, só que eu descobri que x é 4, então ó, x é 4, 2 vezes 4, mais o y que eu quero descobrir, igual a 17. Vamos resolver, ó. 2 vezes 4 é 8, então 8 mais y dá 17. Para eu saber esse valor do y, agora é só pegar esse 8 que está positivo e passo para lá negativo. Do lado de cá só fica o y sozinho. Aqui eu tinha 17 menos 8. Isso aqui dá 9. Então, se o valor do x for 4, o y vai ser 9. A solução desse sistema é x como 4 e y como 9. Professor, como é que eu tenho certeza que eu não errei em nenhum ponto? É fácil. Pega esses valores e coloca aqui no lugar do x e do y. Que aí você vai ter certeza. Ó, se você pegar essa equação aqui de cima, 3x mais 2y tem que dar 30. Vamos fazer, ó. Se x tem que ser 4, vamos colocar aqui, ó. 3 vezes 4 mais
3 vezes 4 mais 2y, então 2 vezes 9. 3 vezes 4 é 12 e 2 vezes 9 é 18. Isso aqui realmente dá 30. Então, essa solução deu certo na primeira. Vamos ver se essa solução dá certo na segunda, porque ela só vai ser solução se ela der certo nas duas. Ó, vamos pegar 2x mais y tem que dar 17. 2 vezes quem é o x? Ó, 4. 2 vezes 4. Mais o y que é 9. 2 vezes 4 é 8. E 8 com 9 dá 17. Sendo assim, né, como esses valores que eu encontrei aqui deu certo nas duas equações, então realmente isso aqui é uma solução para esse sistema. Para finalizarmos e termos um outro exemplo, vamos resolver um problema parecido com aquele das notas de dinheiro que a gente viu lá no começo da aula. Augusto foi sacar R$300 em um caixa eletrônico, que só dispunha de cédulas de 10 e de 20. Sabendo que a quantidade total de cédulas que ele sacou foi de 19, quantas cédulas de 10 ele sacou e quantas de 20? Bom, aí vamos escolher aqui, ó, as quantidades de notas de 10 eu vou chamar de X e as quantidades de notas de 20 eu vou chamar de Y, para montar o meu sistema. Aí como é que vai ficar o meu sistema? Ó, se eu pego X notas de 10 mais Y notas de 20, o total em dinheiro, né? Se você está pegando quantidade de notas de 10 e quantidade de notas de 20, o total tem que dar R$300. Bom, eu gosto de colocar isso aqui invertido. Ó, são duas coisas sendo multiplicadas, então a ordem não altera o resultado, tá? Ao invés de x10, eu vou colocar aqui 10x. E aqui ao invés de y20, eu vou botar aqui o 20y. Tá? Dá no mesmo. Bom, só que para resolver esse sistema, essa situação, a gente viu que tem que montar um sistema com duas equações, porque nós temos duas incógnitas. Então, qual vai ser a outra equação? A gente sabe a quantidade de notas que ele sacou. Ó, ele sacou no total 19 notas. Aí veja, quantas notas de cada ele tem? Ele tem X notas desse tipo, mais Y notas do outro tipo, e esse total de notas tem que ser 19. Então, com isso, nós usamos o valor total, R$300, para montar uma equação, e usamos a quantidade de notas para montar a outra equação. Temos aqui o nosso sistema. Vamos resolver. Passo a passo para resolver um sistema de equações lineares. Primeiro, eu escolho qual letra eu quero tirar da conta. Dessa vez, como eu falei, é uma escolha. Então, dessa vez eu vou escolher tirar o x da conta. Certo? Eu vou resolver tirando o x da conta. Para eu poder tirar o x da conta, o que é que eu faço? Eu olho para os números que acompanham ele. No caso, no de cima, quem acompanha o x é 10. E no de baixo, quem acompanha o x, ó, como não tem nada, é o 1. Então, os números são 10 e 1. Só que aí eu vou colocar eles aqui do lado invertido. Se é 10 e 1, aqui do lado eu vou botar 1 e 10. Próximo passo, eu escolho um dos dois para mudar o sinal. Então, se está positivo, eu vou deixar negativo. E se tiver negativo, eu deixo ele positivo. Mas é só de 1. Então, vamos mudar o sinal do de baixo. Ele é positivo, eu vou deixar ele negativo. Novamente, é uma escolha minha. Se eu quisesse deixar do de cima negativo, eu podia. É você quem escolhe. Próximo passo, eu multiplico esses números pelas equações. Então, a equação de cima eu vou multiplicar por 1. 1 vezes 10x, 10x. Mais 1 vezes 20y, 20y. E 1 vezes 300, 300. Vamos multiplicar a equação de baixo. Menos 10 vezes 1x, menos 10 vezes 1, menos 10. Mais não, vou multiplicar um número positivo com um número negativo.
mais vezes menos dá menos, e 10 vezes 1, 10. Então 10y. Igual. Menos 10 vezes 19, menos 10 vezes 19, 190. Pronto. Multipliquei esses números pela equação completa. O que é que eu faço? Eu vou juntar essas duas equações agora. Ó, lembram que eu falei que eu queria tirar o x da conta? Ó, 10x menos 10x. Se eu tenho 10x e tiro 10x, não sobra nada. O x sai da conta. Mais 20y menos 10y. 20 menos 10 sobra 10y. Igual, do outro lado, 300 menos 190. 300 menos 190 sobra 110. Então, se 10y é igual a 110, esse 10 está multiplicando o y. O que é que eu faço? Eu jogo ele para lá dividindo. Você está multiplicando, ele passa dividindo. Ó. Vou ficar com y igual. Do lado de cá já tinha 110, dividido por 10. E aí o que é que acontece? Ó, se eu tenho uma divisão e tem 0 no final dos dois números, eu posso simplificar. 0 de cima com 0 de baixo. Fica 11 dividido por 1, que dá 11. Ou seja, ó, a quantidade de notas de 20, o y, é 11. Então tem 11 notas de 20. Falta a gente descobrir a quantidade de notas de 10. Só que aí vê só aqui, ó. Se eu pegar essa segunda equação, ó, x mais y dá 19. E você descobriu que o y é 11. Ó, x mais 11 dá 19. Esse 11 está positivo, vou passar negativo. Ó. Então esse x vai ser 19 menos 11. Ou seja, esse x é 8. Você tem 8 notas de 10. Ó, a gente chamou o x, as notas de 10 no valor x, que é 8. Então você tem 8 notas de 10. Né? 8 notas de 10 dá R$80. E 11 notas de 20 dá R$220. Somando isso, realmente dá os R$300. E se você soma 11 com 8, realmente dá 19 notas. Então a solução para esse sistema é 11, ou eu chamei o x de valor de 10. Então é 8 e 11. Essa é a solução do sistema. Bom, feito isso, agora vocês vão tentar fazer os exercícios que eu estou mandando junto com essa aula. E aí nos encontramos